Olá, queridas alunas, bem-vindos a mais uma aula, hoje na aula do nosso tópico 5, no qual a gente começa o eixo 2 do nosso curso, né? Terminamos no nosso último encontro o eixo número 1, quando a gente discutiu os conceitos, quando a gente discutimos os conceitos mais transversais, né, que vão aí cortar todos os nossos encontros, e agora hoje, a partir de hoje, entramos no eixo 2. O eixo 2 é um eixo onde nós vamos dissecar um pouco mais os dados sobre a educação brasileira e muitas das políticas públicas que estão em andamento, tá, no campo da educação no Brasil. Então, esse eixo é fundamental para nós, porque ele é o coração do nosso curso e é fundamental para a formação de vocês enquanto professoras e professores, né? Porque nós teremos a oportunidade, ao analisar essas políticas públicas, ao analisar alguns dados, a gente vai ter a oportunidade de discutir com vocês e realizar com vocês um panorama da educação brasileira atualmente, que é a educação brasileira que vocês vão encontrar na sala de aula enquanto professoras, enquanto profissionais da educação, ok? Hoje eu não estou aparecendo, vocês estão vendo aqui o meu, né, na verdade, a minha tela, a tela do meu computador, né, e vão ver aí o Zacarias e também o professor Gaudêncio. Hoje eu vou ficar aqui só de voz onipresente, né? Vocês estão vendo a tela do meu computador, porque hoje nós utilizaremos aqui a navegação na internet como ferramenta para a nossa aula de hoje. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? A gente dá uma rápida olhada no censo escolar. Sim. Roberto, para você ficar com a tela inteira, eu vou desligar o meu vídeo. Eu pedi ao Gaudêncio também que faça a mesma coisa, tá, Gaudêncio? Okay. Assim que o Roberto terminar a exposição dele, nós voltamos. Até já, gente. Perfeito. Então, a gente está aqui no site do INEP, né? Vou subir um pouquinho aqui para quem nunca viu, né? O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Tá? Ele é um órgão do MEC, do Ministério da Educação, e é, como diz o seu próprio nome, um órgão que tem como objetivo realizar pesquisas, levantamento de dados, né, sobre a educação no Brasil. E esses levantamentos de dados, pesquisas em geral, são fundamentais porque é a partir desses dados que se formulam políticas públicas de educação no país, né? Um desses levantamentos, né, pesquisas fundamentais, é o censo escolar. Nós estamos aqui na página do INEP, né, bem aqui na página que cuida do censo escolar. O que é o censo escolar? O censo escolar, como o próprio nome diz, é um levantamento de dados anual que acontece em todas as escolas da educação básica no Brasil, né? Já nós vamos ver ali alguns dados, vocês vão ver os dados colossais da educação no Brasil em termos de número de escolas, números de alunos matriculados e tudo mais. Esse censo escolar, então, é só para a educação básica, tá? Então, portanto, ele abrange, como a gente pode ver aqui, todo o ensino regular, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também a educação especial, né? O EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a educação profissional. Todos os anos, todas essas modalidades de ensino têm os seus dados coletados pelo censo, né? Então, esse censo, ele dá um raio-x quantitativo, né, da educação brasileira em todos os anos. Obviamente, esses dados não podem ser lidos só de maneira quantitativa, tem que ser lidos também da maneira qualitativa. Mas, por enquanto, hoje, aqui no início aqui, a gente vai ficar só nos dados quantitativos, tá? Então, esse aqui é, né, a apresentação do censo, né? Ele vai colocar aqui: o censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica, né? Todas as escolas públicas e privadas do país participam desse levantamento de dados e todas as etapas de ensino que eu já citei aqui. Opa, agora sim. Todas as etapas de ensino que a gente já colocou aqui. Esse levantamento de dados ele é feito de duas formas, duas etapas, praticamente, né? A gente tem aqui, vou mudar aqui a janela. A primeira etapa, né, que eles chamam de matrícula inicial, onde é levantados aqui, ó, coletados os dados de escolas, gestores, né, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula.
todos esses dados de todas as escolas do Brasil são, né, são levantados, inseridos na base de dados, tá, do INEP pela direção das escolas. Tá? E aí tem todo um formulário aqui, ó, a gente tem um formulário aqui desse ano já, 2020, tem que ser baixado para se responder. Aqui você pode ver os formulários dos outros anos. Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa, mudando aqui a nossa tela, é o que eles chamam de situação do aluno. Né? Colocaram até um infográfico aqui para mostrar para a gente o que é levantado nessa segunda etapa. Né? Situação do aluno. De um lado, o rendimento, tá? Onde vai se mostrar se os alunos estão sendo aprovados ou reprovados, tá? Qual é a porcentagem de aprovação, de reprovação dos estudantes, tá? E também aqui o movimento, né? Alunos que foram transferidos de uma escola para outra, a evasão escolar, né? Se tem alunos que deixaram de frequentar, ou porventura até, infelizmente, se alguém veio a óbito. Portanto, o censo, ele levanta todos os dados de todas as escolas, todos os alunos, todos os professores do Brasil inteiro. Não é brincadeira, é algo, né, realmente de uma grande envergadura. Aqui vocês podem ver que já tem um cronograma de atividades aqui do censo 2020, né, no qual os dados serão inseridos no ano que vem, aqui, ó, as datas de 2021. Bem, isso aqui é só um panorama geral para vocês terem uma ideia de como que esses dados são levantados, ok? E aqui, mudando aqui a tela novamente, nós temos aqui indicadores educacionais, que é o que o censo vai levantando e vai cruzando os dados, né? Então, por exemplo, aqui nessa barra aqui, se a gente clicar aqui, vai aparecer, né, todo o conteúdo que é levantado no censo. Esse aqui é só uma alternativa, né? Média de alunos por turma. Se a gente clicar aqui, vou clicar, vai aparecer aqui tudo que é levantado no censo, né? Então, por exemplo, o censo levanta qual é a média de alunos por turma de todas as escolas do Brasil. Qual é a média de hora-aula diária, né, que os alunos têm tido. Taxas de distorção, idade, série. Né? O aluno está na série correspondente à sua faixa etária ou não. Taxa de rendimento, não resposta. Percentual de docente com curso superior, né? Adequação da formação docente, regularidade do corpo docente e por aí vai. Nível socioeconômico, muito importante. Complexidade da gestão da escola, né? Como que essa escola é gerida. Remuneração da média de docentes, aqui os dados são horríveis, como sempre, né? E por aí vai. Todos esses dados, vou fechar aqui, vocês podem ver, aqui tem os dados dos últimos anos, está na opção média de alunos por turma. Se a gente clicasse aqui, apareceria outra coisa. Por exemplo, média de hora-aula diária. Viu? Cliquei e mudou. Você tem aqui de todos os anos, né? E aí vocês podem ver que aqui, ó, se levanta em nível nacional, regional, né, ou estadual, o F é unidade da federação, por municípios ou por escola, um por um. Tá? Então, são uma carga de dados muito grande. Essa rápida apresentação aqui do site é só para vocês terem uma noção de como que esses dados são levantados e o que está sendo levantado sobre a realidade educacional brasileira. O que nos interessa aqui hoje, né? Eu vou mudar aqui rapidinho, deixa eu voltar ao Zoom. Vou compartilhar aqui outra janela, deixa eu ver se está aberto aqui. Vai, cadê a minha... Roberto, até que você encontre a tabela, era importante, primeiro, dizer boa noite, quero dizer boa noite aos alunos e alunas, mas é importante dizer que quando você se referiu à educação especial, depois a gente pode comentar que houve uma mudança significativa agora do ponto de vista da inclusão dos portadores de necessidades especiais. Aí a gente depois pode comentar isso. Sim, que já até comentamos, né, na última aula, a pergunta de uma aluna em relação a essa questão da educação especial, mas podemos voltar daqui a pouco. Vocês estão vendo o infográfico? Zacarias, Gaudêncio? Tá ok. Tá ok? Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar principalmente com esse infográfico, porque ele reúne
diversos dados atuais da educação brasileira, porque esses dados aqui são do censo do ano passado, 2019, né? O levantamento de 2020 está sendo feito, obviamente será um levantamento completamente fora da curva, por tudo que está acontecendo esse ano, né? Com a pandemia, educações online, uma evasão que com certeza vai subir e aproveitamento vai descer em muitos casos, enfim. Os dados daqui desse infográfico são os dados de 2019, né? Vamos dar um zoom aqui. Né? Eu queria começar... Deixa eu ver se dá para aumentar esse zoom um pouquinho mais. Pronto, acho que aqui tá bom, né? Ops. Tá ótimo. Pronto. Aí. Esses dados aqui, como eu comentei, são de 2019, né? Começando aqui pela esquerda, né? A nossa parte azul, a gente tem aqui alguns dados gerais do Brasil. E aqui que eu tinha anteriormente me referido, né? Os dados colossais da educação no Brasil, para a gente ter uma ideia, né? Primeiro aqui, nós temos um total aqui de 180.600 escolas no Brasil. Né? Isso escolas de educação básica, tá? 180 mil escolas no Brasil inteiro, no qual estão matriculadas 47,9 milhões de alunos, praticamente 48 milhões de alunos matriculados em toda a escola básica brasileira. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso, isso é maior que a população da Argentina, né? Que é de 45 milhões, ou maior que a população da Espanha, por exemplo, que é de 46 milhões. Nós temos um país, praticamente, de médio porte, né? Um país de alunos na educação básica. Quase 48 milhões de matrículas. Tá? Aqui a gente vê onde eles estão matriculados, esses 48 milhões de matrículas. 48% dessas matrículas estão em redes municipais. Então, aqui já se destaca que a maior parte das matrículas está nas redes municipais. Aqui embaixo nós temos aqui as outras porcentagens. 32% em redes estaduais de ensino e apenas 19% na rede privada. Né? Então, percebam, né? A gente ainda tem aqui 0,8% nas redes federais, que são, né, os institutos federais, colégios de aplicação de universidades, colégios como Pedro II, por aí vai. Percebam que a rede privada ela responde por apenas 19% das matrículas da educação básica. Né? Isso significa que 80%, mais de 80% das matrículas da escola básica no Brasil são em instituições de ensino públicas. Para a gente ter uma ideia da magnitude, da necessidade que a escola pública é no Brasil. Mais de 80% dos nossos alunos e alunas da escola básica estão matriculadas em instituições de ensino públicas, se destacando aqui, como a gente já falou, os municípios que respondem por 48% das matrículas. É bom a gente guardar aqui essa porcentagem municípios e estados, porque ela vai aparecer aqui de novo mais para frente, quando a gente for dissecar aqui o fundamental e o ensino médio. Percebam aqui, fala um pouquinho da educação infantil e do ensino fundamental, afinal, estamos aqui no curso de graduação de pedagogia, que é a licenciatura de vocês, né? Vocês saem com um diploma de licenciatura em pedagogia, portanto, aptas a darem aula na educação infantil e no ensino fundamental. Percebam que aqui na educação infantil, aqui na segunda coluna, nós temos aqui 8,9 milhões de matrículas em creches e pré-escolas, isso no ano de 2019. Né? Dessas quase 9 milhões de crianças matriculadas em creches e pré-escolas, vemos aqui, 71% matriculadas em rede municipal e 27,9%, 28% praticamente na rede privada. Né? Apenas aqui 10% em escolas das zonas rurais, que bate aqui com o número geral. Né? A gente tem mais ou menos aí quase 90% das escolas em áreas urbanas e 10% em áreas rurais. Destaca-se aqui na educação infantil, como a gente viu aqui, que mais de 70% das matrículas em redes municipais, novamente, a educação pública respondendo pela maioria das matrículas, aqui no caso das creches e das pré-escolas. Né? Nós temos mais de 71 mil creches funcionando no Brasil, né? No qual respondem aí por 3,8 milhões de crianças que estão matriculadas nessas creches,
sendo que 56% dessas matrículas são em tempo integral, né? O que, comparado com as outras modalidades de ensino, é até um número bem alto de matrículas em tempo integral, 56%, né? E aqui, na pré-escola, nós já temos 102 mil escolas, 5 milhões de matrículas, né? E aí a gente vê que cai muito, né? Se na creche a gente tinha 56% de matrícula em tempo integral, na pré-escola apenas 11% das matrículas são em tempo integral. Veja que tem uma diferença muito grande, né? Isso aqui a gente está falando de crianças de 0 a 3 anos e aqui de 4 a 5 anos, ou seja, não é um espaço de tempo tão grande, tá? Agora, percebam, quando a gente vem para o ensino fundamental, nossa terceira coluna aqui, quando a gente vem para o ensino fundamental, primeira coisa, salta o número de matrículas, né? Nós temos 26,9 milhões de matrículas. Obviamente que o ensino fundamental tem o maior número de matrículas devido ao tempo de duração dele, né? São 9 anos de ensino fundamental, né? Contra 5 anos de educação infantil, se uma criança começa a estudar desde os 0 anos, que é muito raro, né? Mas de 0 a 5 anos está na educação infantil, a partir dali entra no fundamental, são 9 anos de fundamental, apenas 3 anos de ensino médio. Mesmo assim, o número de matrículas no ensino fundamental é gigante, né? Outros dados que vão aparecer em outro momento, na próxima aula, quando a gente for discutir Plano Nacional de Educação, realmente mostram que o ensino fundamental é o mais populoso, digamos assim, né? E é um ensino hoje, para a faixa etária que deveria estar no fundamental, um ensino quase que praticamente universalizado, ou seja, todas as crianças que estão em idade fundamental estão cursando o fundamental. Vai abrir outros gargalos depois que a gente vai tocar mais para frente. Nós temos aqui quase 27 milhões de matrículas no ensino fundamental, 86% das escolas em áreas urbanas. Percebam que apenas 9% dessas matrículas em tempo integral, né? Que é um grande problema da educação brasileira, essa ideia de escola de horário parcial, que é um atraso de vida. Mas, enfim. Anos iniciais. Os anos iniciais correspondem, né, no primeiro ou quinto ano, no qual vocês também, como formadas em pedagogia, daqui a alguns anos, todos nós esperamos, também terão licenciatura para lecionar aqui nos anos iniciais do ensino fundamental. São 109 mil escolas, tá, de ensino fundamental dos anos iniciais no Brasil. Percebem que é um número maior do que o de creches funcionando, né? E aqui um número curioso, né? Dessas 109 mil escolas, 38% dos estabelecimentos que oferecem os anos iniciais tem até 50 alunos. E apenas 3,9%, apenas 3% desses estabelecimentos de ensino fundamental tem mais de 500 alunos. Ou seja, nós temos muitas escolinhas Brasil afora de anos iniciais do fundamental, bem pequenininhas, com quantidades muito poucas de alunos, né? Imagina uma escola que tem, no total, 50 alunos. É muito pouco, né? E apenas 3% das escolas de fundamental dos anos iniciais possuem mais de 500 alunos. Uma característica aí desses anos iniciais do fundamental. São 15 milhões de matrículas no Fundamental 1, né? E aqui a força da rede municipal, né? 67% dessas matrículas do Fundamental 1 estão em redes municipais. A rede privada responde por 19% e a rede estadual por 13%, né? O ideal, segundo a nossa LDB, é que realmente o ensino fundamental seja ofertado pelos municípios, né? Mas podemos ver aqui que temos 13% em rede estadual, né? Mas a rede municipal aparece com grande destaque com a maioria das matrículas. Agora percebam que há mudanças, né, para os anos finais do Fundamental, né? Esse Fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º ano, percebam que o número de matrículas cai um pouco, né, de 15 milhões aqui no Fundamental 1 para 11,9 milhões, tá? No Fundamental 2. Né? E aqui a porcentagem da rede estadual sobe muito, né? A rede municipal, nos anos iniciais, responde por 67%. Nos anos finais, isso cai para 42%, 43%. E a rede estadual, que respondia por apenas 13%
dos anos iniciais, ela passa a responder por 41% dos anos, né, finais do ensino fundamental, praticamente meio a meio aqui, dividido a responsabilidade do Fundamental 2 entre municípios e estados, redes municipais, redes estaduais. E percebam que os números da rede privada caem. Se no Fundamental 1, anos iniciais, ela respondia a rede privada por 19% das matrículas, ela cai nos anos finais do Fundamental para 15%. Né? Então, nós vemos aqui como que essa rede de escolinhas, né, municipais, pequenininhas, que a gente viu aqui, que tem no máximo 50 alunos, elas estão bem espalhadas pelo país, dando conta, talvez, dos anos iniciais do fundamental. Mas quando vem para os anos finais do fundamental, a gente vê que essa rede não dá conta. É quando as redes municipais praticamente dividem o fardo com as redes estaduais, né? E até a porcentagem da rede privada cai. Tem um dado curioso aqui que eu chamo a atenção de vocês, né? Que 99,6%, né, das matrículas do Fundamental 2 são no período diurno, ou seja, são aulas de dia. Praticamente todos os estudantes do Brasil que fazem o Fundamental estudam de dia. Guardem este número aqui, porque a gente vai voltar nele daqui a pouco aqui no ensino médio. Bem, para fechar aqui a minha parte, vamos falar aqui da nossa última coluna, ensino médio. São 7 milhões e meio de matrículas. Percebam a queda abrupta, né? Ensino fundamental são 26, quase 27 milhões de matrículas. No médio, isso cai para 7,5. Né? Claro que o fundamental vai ter muito mais matrículas que o ensino médio, porque são 9 anos de ensino fundamental e apenas 3 anos de ensino médio. Porém, esse dado não é só isso. Quando a gente for discutir o Plano Nacional de Educação, que vai ser a nossa próxima aula, vocês vão perceber o gargalo da educação básica que virou o ensino médio. Né? Se eu não me engano, se eu não tiver equivocado, praticamente metade dos nossos jovens não conclui o ensino médio. Então, essa diferença aqui no número de matrículas, ela não é só pelo o maior tempo para se concluir o fundamental em comparação ao médio. O que seria natural, ter mais matrículas no fundamental do que no médio, né, devido à diferença de tempo para você terminar os dois. Mas sim, tem também um outro elemento aqui, que é uma evasão escolar, uma desistência, né, uma desistência da vida escolar, que muitos jovens se acabam impondo a muitos jovens no ensino médio. Percebam aqui que no ensino médio, quem toma a frente é a rede estadual. 83%, quase 84% das matrículas do ensino médio estão em redes estaduais. A iniciativa privada ela responde por apenas 12% das matrículas do ensino médio. Então, percebam que a rede privada ela vem caindo. Né? Se a gente for lá ver, na educação infantil, voltando aqui, ó, ela tinha 27% das matrículas. No Fundamental 1, ela cai para 19%. No Fundamental 2, ela cai para 15%. Quando chega no ensino médio, ela responde por apenas 12% das matrículas, ou seja, 88% praticamente das matrículas de ensino médio no Brasil são de instituições públicas. Né? Quase 90% dos alunos de ensino médio no Brasil estão estudando em escolas públicas. Okay? Aqui aparece a rede federal, 3%. Né? Aí, claro, os institutos federais aparecendo com força e outros tipos de escolas de nível federal. E aqui, lembra que eu pedi para guardar aqui o quase 100% de alunos no diurno? Percebam que no ensino médio, 17%, quase 18% dos alunos já estão estudando no turno noturno. Né? Aqui há várias explicações. Né? Esses jovens já são mais velhos, são adolescentes, já estão trabalhando, já estão ajudando a família, ou estão no EJA, ou perderam a idade, estão fora já da idade para a idade convencional para determinada série, optam pelo turno noturno. Você vê que a gente sai aqui praticamente de 0% de alunos no turno noturno para 17%, quase 18%. Apenas 10% das nossas escolas de ensino médio são em tempo integral. Né? Na rede pública, 11% apenas de ensino médio em tempo integral. 95% das matrículas em escolas urbanas. Percebam, as escolas urbanas aqui, ó, no geral, eram 88%. Não é? Na educação infantil, eram 90% aqui,
porque tem 10% de rural, né? Aqui elas já são 95%, ou seja, o ensino médio é menos ofertado nas áreas rurais do que educação infantil e ensino fundamental. Isso significa que jovens das zonas rurais, para cursarem esse ensino médio, precisam muitas vezes se deslocar para outro município, para a cidade, para um centro urbano mais próximo, ou o que acontece muitas vezes, desistem, não sequer entram no ensino médio, ou se entram, abandonam o ensino médio. 41% estudam em escolas com mais de 500 alunos. Olha a diferença comparado ao Fundamental 1, quando a gente disse que lá, ó, 38% das escolas tinham só 50 alunos. Aqui no médio, 41% das escolas têm mais de 500 alunos, ou seja, as escolas de ensino médio, elas tendem a ser maiores, a terem várias turmas, a terem uma população de alunos muito maior, né? E a gente vai ver até mais embaixo aqui que isso não se reflete nos professores, né? O número de alunos, o número de professores de ensino médio é menor do que comparado ao fundamental. Mesmo no ensino médio você tem várias disciplinas com vários professores diferentes, tá? Então a gente vê que esse ensino médio, né, ele tem uma queda muito abrupta de matrículas, que obviamente responde à duração do ensino médio, que é menor do que o fundamental, porém há problemas aqui. E a predominância do público, né, altamente, aqui quase 90% dos estudantes da escola básica estão matriculadas em escolas públicas quando cursam o seu ensino médio, ok? Esse é um panorama, né, um pouco aqui da comunidade escolar, do número de escolas, matrículas, desse país, né, 47,9 milhões de estudantes, que é a rede de ensino brasileira na educação básica. E a gente vê aqui como que a educação pública ela é, né, majoritária, né, a maior parte da população, respondendo por mais de 80% das matrículas da educação básica, né, em todos os seus, né, modalidades, né, infantil, fundamental e médio. Ok? Bem, eu passo a bola aí para o Zacarias e o Gaudense para que eles possam comentar um pouco esses números. Se sobrar um tempinho, a gente vai aqui na parte de baixo aqui, só para ver alguns dados aqui interessantes sobre professores e tudo mais, mas vou deixar o Gaudense e o Zacarias comentarem um pouco aqui esses números gerais do censo de 2019. Vou deixar aqui. Ops. Pronto. Zacarias? Acho que o Zacarias caiu a internet dele. Estou voltando. Ok. Só para avisar, que eu acho que seria melhor nós encerrarmos essa live nesse ponto e fazermos uma segunda parte dela. Eu já estou resolvendo aqui, recebendo o aviso, de que em 10 minutos será encerrado. Então, o que vocês acham? Encerramos aqui e abrimos imediatamente para uma segunda parte? Acho uma boa. Não é? Porque senão vai cair. Okay. Tudo bem, Gaudêncio? Ok. Tá legal? Saímos então. Tudo bem. Saímos então e voltamos logo em seguida.